Bom, o vídeo que você mostrou sobre a Itália, posso, infelizmente, confirmar que esse tipo de ataques são agora visíveis em quase todos os países do mundo, com a situação da pandemia, o clima de ódio contra o trabalho dos jornalistas é cada vez mais preocupante. Nós, desde a Repórteres Sem Fronteiras, fazemos, em todos os continentes, fazemos um trabalho de monitoramento dos ataques contra os jornalistas. Registramos essas informações, criamos base de dados sobre essas agressões, que nos permitem construir uma estratégia de advocacy, denunciar publicamente esses ataques e também produzir recomendações para estados, para entidades como as Nações Unidas, a OEA. E, bom, a nossa ideia é sair um pouco também da lógica de notas de repúdio. Né? Sendo positivos e construtivos, tentamos, através de várias iniciativas locais, mas também internacionais, produzimos uma série de recomendações para melhorar a proteção dos jornalistas e também sobre a questão da desinformação, estamos produzindo notas e recomendações específicas para visibilizar o problema e buscar maneiras de combater esse fenômeno da desinformação. Eu acho que nós pegamos uma fase inicial agora da informação eletrônica que não passou por crivo ainda. Se a gente pensar que vocês, jornalistas, escrevem um artigo num jornal ou para televisão, são responsáveis criminalmente pelo que escrevem, podem ser processados e tudo. A internet é uma terra de ninguém, não há nenhum tipo de controle. E toda vez que se fala isso, alguma forma de você poder responsabilizar as pessoas pelas informações que elas criam ou que elas transmitem, aí se diz, não, mas nós não podemos... Tem que haver liberdade na rede, e essa liberdade não pode ser restringida. Eu também acho que não deve ser restringida, mas tem que haver a respeito do que podem fazer e do que não podem fazer. A desinformação, ela é uma estratégia, né? Ela é uma estratégia de comunicação, de influência do debate público, de manipulação. Então, a gente tem tantas pessoas que lucram com isso, e que daí eu acho que a gente pode tratar isso até como crime organizado, assim, né? Dentro da legislação brasileira, acho que caberia a gente aplicar esse tipo de qualificação aí, mas a gente também tem pessoas que são ingênuas, né? Então, assim, a minha mãe, a minha tia, a gente sempre dá esse exemplo, né? Não são pessoas que fazem parte desse núcleo organizado de disseminação de desinformação, mas elas, eventualmente, podem passar uma desinformação adiante por desconhecimento e até por um senso de proteção daquelas pessoas mais próximas. Então, é muito perigoso também a gente colocar tudo no mesmo balaio, né? Porque aí a gente acaba, acho que, fortalecendo essa desconfiança com relação à imprensa. Esses vídeos que eles armam, que você coloca as palavras na boca das pessoas com a voz dela, o que vai acontecer? Onde é que a gente vai parar? De que maneira, como é que nós vamos nos defender disso? Aonde vai chegar esse nível de crime? Não existe outra palavra para definir esse tipo de situação, não é? Jornalista terrorista! Jornalista terrorista! Jornalista pezzo di merda! No atual das fake news faz parte de um sistema mais amplo da desinformação. É importante não simplificar esse tema usando a expressão fake news. Um dos argumentos apresentados para justificar a não utilização desse termo tem a ver com sua apropriação por lideranças políticas para atacar jornalistas, meios de comunicação que produzem informações que vão questionar ou criticar decisões de seus governos. Eu acho que a retórica anti-fake news do futuro ex-presidente Trump nos Estados Unidos é um claro exemplo dessa apropriação. Né? É um fenômeno complexo, uma expressão que não dá conta de todo o espectro de mentiras e a forma em que são utilizadas hoje em dia. Então, categorizar todas as suas expressões sem diferenciar as suas especificidades dificulta muito as diferentes estratégias para combater esse processo. Agora, falando justamente no contexto deste ano, grupo de poder, lideranças políticas, inclusive chefe de Estado, têm investido cada vez
mais recursos na manipulação da informação que circula na internet, em especial nas redes sociais, notícias que favorecem a um grupo ou denigrem um outro são fabricadas e compartilhadas sob demanda, com o objetivo bastante simples de inundar as redes e afogar o conteúdo jornalístico ou orgânico, na tentativa de legitimar uma determinada visão sobre um assunto na pauta da agenda pública. Eu acho que a imprensa tem feito um grande serviço à sociedade durante a pandemia. Nós temos contado, num país como o Brasil, temos contado só com a imprensa. Não houve uma campanha governamental que atingisse o país todo de conscientização dos perigos que isso trazia para a gente. Nenhuma. Todas as notícias, todas as informações foram prestadas pela imprensa. Eu fico muito orgulhosa de ver o Dr. Drauzio dizendo que a gente está fazendo aí um grande papel nesse momento, que é importante, e que a gente tem sentido uma falta, né, do poder público, de uma atuação mais efetiva, e que a imprensa, de alguma forma, o jornalismo tem ocupado esse espaço. Mas isso se faz com uma carga mental, uma carga de saúde emocional, uma carga até econômica muito grande. Eu acho que a pandemia nos ajudou a trabalhar um pouco essa sensação de falso equilíbrio que existe no jornalismo hoje, que é muito prejudicial para a prática, para o que a gente faz no dia a dia e para a comunicação que a gente tem com o público, né? Acho que durante a pandemia a gente acabou reconhecendo que não dá para a gente fazer um debate e chamar um terraplanista e um cientista e colocar tudo no mesmo patamar, porque essas coisas, elas não são equivalentes, né? Então, acho que tem alguns aprendizados que nos ajudam a chegar o que a gente pode fazer, né? Mas eu diria que a transparência é uma das coisas mais fundamentais. E o diálogo, né? A gente tem aí as redes sociais são vistas como um grande vilão, as plataformas, né? Um grande problema que a gente está enfrentando, mas eu acho que nós, como jornalistas, também precisamos aprender a dialogar nesse ambiente com as pessoas que têm dúvidas, que têm crenças que são diferentes das nossas, e parar um pouco de se colocar apenas como o balizador da verdade. Incentivar as pessoas para que elas busquem o conhecimento, né? Para que elas aprendam, para que a gente faça, de alguma forma, essa educação midiática que é tão deficitária na nossa formação como cidadãos, né, aqui no Brasil. No Brasil, como em vários países do mundo, a pandemia da Covid-19 vem evidenciando uma falta de compromisso do governo com a transparência de dados públicos, seja sobre o coronavírus, seja sobre qualquer outro aspecto da gestão. Obter números tem sido uma tarefa difícil, tornando o acesso à informação o centro de batalhas institucionais. E isso abre mais um espaço para a propagação das fake news. E, bom, sobre a crise sanitária, é importante dizer que foi uma oportunidade grande para governos autoritários tirarem proveito da neutralização da vida política, do espanto do público e do enfraquecimento da mobilização para impor medidas de censura, direta como indireta, impossíveis de adotar em tempos normais. Né? As pessoas devem se mobilizar para que os jornalistas possam exercer sua função como agentes de confiança da sociedade. O direito à saúde está intimamente ligado ao direito de informar. No, ma stai lavorando male. Stai lavorando male. Vai. Ancora che rompi il cazzo. Stai ancora a rompere il cazzo. Stai ancora a rompere il cazzo. Corri. Firma sto cazzo. Ragazzi, chiudete i pagnetti.